Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo Nogueira e vou falar para você nesse vídeo sobre os principais processos da área de recursos humanos e qual o tipo de profissional, na minha opinião, que se encaixa melhor em cada um deles. Sabendo disso, você terá mais chances de sucesso na sua trajetória profissional. Muitas pessoas desconhecem o que é feito em cada área de RH, não sabem os processos que cada uma cuida e muitas vezes não sabem que tipo de perfil profissional se encaixa melhor em cada uma dessas áreas e processos. E por que isso é importante para crescer na carreira de recursos humanos? Porque ainda há muito departamentalismo dentro da RH, especialmente os silos que se formam quando agrupamos as áreas e processos de recursos humanos dentro de duas macro-áreas, o DP e o DHO, ou seja, o Departamento Pessoal e Desenvolvimento Humano Organizacional. Isso precisa ser quebrado, pois o sucesso da área de recursos humanos depende do sucesso de todas as suas sub-áreas e funções. Na minha trajetória, eu enfrentei essas rixas entre DP e DHO e sempre me empenhei muito para que elas trabalhassem juntas, para que elas percebessem a importância de atuar em conjunto para o bem do todo, sem polarização e sem preconceitos. Se todos tiverem a consciência que todas as áreas e todos os processos de RH são essenciais para o bom funcionamento das políticas e práticas de gestão de pessoas, que isso certamente ajudará a organização a atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo, creio que todos trabalharão para crescerem juntos. Isso é uma mudança de mentalidade que deve acontecer individualmente. Por isso eu aconselho você que está assistindo esse vídeo a prestar atenção no conteúdo, refletir e fazer a melhoria contínua em si mesmo. Se você pensa de forma departamentalizada, se você se sente parte só de um desses dois lados, se defende o seu e age como detrator do outro, a minha dica é para que você pense bem se você quer ter sucesso e se você quer crescer na sua carreira. Pois para isso você terá que mudar a sua mentalidade. Você terá que ser promotor do RH. Você terá que promover todas as sub-áreas e processos do RH, defendendo e mostrando sua paixão, seu engajamento, seu orgulho de pertencer a essa grande área que contribui para a gestão de pessoas dentro das organizações. Nós sabemos que o ideal é ter pessoa certa no lugar certo, ou seja, para que alguém consiga trabalhar motivado, comprometido, em alta performance, ele deve estar trabalhando naquilo que tem mais aderência com seu perfil, com suas competências, habilidades e suas preferências. Mas eu vejo muitos profissionais frustrados em recursos humanos, porque deixaram de evoluir nas suas carreiras. E vejo muitos jovens entrando na área de RH sem fazerem um mínimo de análise se aquela área ou determinado processo seria a melhor para o seu perfil e para as suas habilidades. Sei que muitas pessoas precisam trabalhar e não podem se dar ao luxo de escolher o que fazer. Eu mesmo comecei a trabalhar dessa forma em RH. Caí de paraquedas sem ter a ideia do que encontrar e aos poucos fui vendo aquilo que eu tinha mais aderência para fazer, que eu tinha mais habilidade e que meu perfil pudesse se encaixar melhor. A partir daí, fui me aprimorando, melhorando meus conhecimentos, eu fui procurando me destacar nessas áreas e aí sim começar a escolher o que fazer, onde trabalhar. Mas nem por isso eu deixei de trabalhar em áreas que eu tinha menos afinidade, com que eu gostava menos e com que às vezes não era totalmente adequado ao meu perfil. Mas trabalhar nessas áreas foi, sim, essencial, fundamental para o meu aprimoramento.
E isso me ajudou muito no nível de gestão e nos níveis mais altos que eu assumi ao longo da minha carreira. Eu aprendi com o tempo, na prática, aos trancos e barrancos. Aprendi o que faziam essas áreas de RH, quais os processos existiam nessas áreas, que perfil seria melhor para cada uma delas, sem que ninguém me contasse. Então, hoje eu quero compartilhar isso com você, para que tenha mais consciência do que existe na área, dos tipos de perfis que melhor se adaptam a cada uma dessas áreas e processos. E isso vai ajudar você, com certeza, a crescer de uma forma mais rápida na sua carreira. Se você está determinado e determinada a crescer, isso pode te ajudar muito. Agora, se você não tem paciência nem vontade de conhecer coisas novas para se preparar para o que vem pela frente, tudo bem, não tem importância. Vá aprendendo aos trancos e barrancos, como eu fui no início de carreira. Mas tenho quase certeza que sua evolução será mais demorada e mais dolorosa. Bom, acredito que todos sabem que para suportar a organização, a atingir suas metas, sua visão, missão, todos os seus objetivos, as áreas de recursos humanos estão geralmente estruturadas através de processos que se interrelacionam entre si, apesar de terem demandas e fluxos de atividades distintos entre elas. Eu posso falar que, de uma maneira geral, de uma maneira macro e resumida, os principais processos que eu vejo, eles às vezes até são chamados de sub-áreas ou funções de RH, eu vejo que são estrutura e organização do trabalho através do desenho organizacional, recrutamento e seleção, admissão e integração, treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho, remuneração e benefícios, folha de pagamento, identificação de talentos e planejamento de sucessão, relações trabalhistas e sindicais, engajamento e retenção de funcionários e desligamento de funcionários. Isso pode variar de empresa para empresa, claro, pois há RHs que às vezes são responsáveis por outras áreas, como saúde e segurança do trabalho, comunicação interna, entre outras. Mas eu vou focar somente nessas áreas e processos que eu relacionei e que eu mencionei, por entender que são mais comuns à maior parte das empresas e por eles terem uma grande importância e impacto organizacional. Vamos passar por cada um deles de forma rápida e resumida, para você entender o que são e que perfil de profissional, na minha visão, se encaixa melhor dentro de cada um deles. Vamos começar com a estrutura e desenho organizacional. De uma maneira bem simples de explicar, a estrutura organizacional é a formalização das relações de autoridade, poder e das funções em uma organização. Isso é tangibilizado visualmente através de organogramas, que podem variar de empresa para empresa conforme o modelo de gestão e cultura organizacional. Por exemplo, se uma empresa não tem uma complexidade grande em uma ou outra unidade de negócio, mas tem vários níveis hierárquicos, tem gestão centralizada e é mais tradicional, o organograma clássico ou mecanístico, onde cada um tem um chefe, é a opção mais encontrada por aí. Se outra empresa tem várias unidades, tem uma gestão mais descentralizada, onde os profissionais têm seu chefe hierárquico, mas precisam de um direcionamento mais próximo e constante de outro nível de chefia funcional. Desenho matricial, nesses casos, é o que mais vemos por aí. Em uma multinacional muito grande que trabalhei, que eu utilizava esse modelo matricial de estrutura organizacional, nós até brincávamos falando que se você tivesse menos do que 3 chefes, você não era ninguém na companhia. Quanto mais chefes, mais responsabilidades,
e essa era a impressão das pessoas. Estou usando aqui o termo chefe somente para deixar claro a relação chefe-subordinado dentro de uma estrutura hierárquica. Mas isso não tem nada a ver com o estilo de liderança que há nas empresas, ok? Bom, além desses dois modelos que citei, atualmente há alguns modelos mais modernos de estruturas e organogramas, que geralmente são vistos, né, em startups ou empresas muito ágeis, flexíveis, em que o desenho é mais orgânico e as funções têm mais autonomia, se agrupam com o que chamam de squads, possui forte foco em gestão de projetos, e aí é mais fácil ver uma estrutura, às vezes, sem chefes, ou com um gestor rotativo, com cargos muito flexíveis e outras características que definem esse modelo. Por que esse processo de estrutura e desenho organizacional é importante para a empresa? Porque ele estabelece uma estrutura alinhada com as prioridades estratégicas da organização. Ele garante a colaboração e a adesão necessárias em toda a organização. Ele serve de mapa para entender a estrutura, o relacionamento e o alinhamento das unidades em toda a empresa. Eu já vi essa área de forma independente em algumas empresas, ou sendo uma função do diretor ou gerente de RH, ou como um processo dentro de outra área, como a área de remuneração, por exemplo. Mas não importa se ela é vista como uma área, ou como uma função, ou um processo. O importante é tê-la e saber que é vital para a gestão das pessoas na organização. Na minha opinião, o perfil que melhor se encaixa dentro de uma área, dentro de uma função dessas, é aquele que tem uma boa visão holística da organização, que conheça os modelos de estrutura organizacional para recomendar o que fazer, dependendo do modelo em que a empresa funciona. Aquele perfil que sabe trabalhar junto com os líderes para definir e executar os requisitos da estrutura organizacional. Aqueles que conseguem avaliar as estruturas de mercado, incluindo a quantidade de níveis de função, para desenhar ou recomendar o que é melhor para o tamanho e complexidade do negócio. E, resumindo, a pessoa tem que enxergar de forma ampla o negócio, tem que ter uma capacidade de análise e argumentação para poder justificar suas recomendações de estrutura. Agora eu vou falar sobre o processo de recrutamento e seleção. Este é um dos processos mais conhecidos, tanto por quem trabalha em RH, quanto por quem não trabalha. Pois se a pessoa começou a trabalhar em algum lugar, certamente ela passou pelo processo de recrutamento e seleção. É claro que a complexidade e efetividade desse processo vai variar de empresa para empresa. Pois tem empresas que o fazem de maneira muito simples, às vezes só com um bate-papo, com um candidato já recomendado por alguém, enquanto outras empresas fazem um processo mais complexo, aplicando inteligência artificial no recrutamento, cruzando os requisitos do cargo com os desejos do gestor, fazendo os candidatos passarem por uma bateria de vários tipos de testes, tanto técnicos quanto psicológicos, provas de conhecimento, testes de habilidades, dinâmicas de grupo, enfim. São vários filtros até passarem por várias entrevistas e chegar à decisão do candidato a ser contratado. De maneira geral, após o alinhamento com o gestor da vaga, a área de recrutamento e seleção inicia a busca por esses candidatos, encontrando uma lista relativamente grande de opções, mas que será reduzida através de uma triagem para a seleção e aplicação desses testes e entrevistas, para se ter uma lista pequena, geralmente de 3 candidatos, para apresentar para o gestor requisitante. O objetivo é encontrar a pessoa certa para aquela posição. Eu já vi várias vezes o gestor da vaga querer alguém super qualificado para uma vaga que exija pouca qualificação. Então, o candidato contratado
ficava pouco tempo na empresa e depois saía, pois o nível da função que ele estava desempenhando não gerava desafios nem motivação suficiente para ele continuar. Por isso é importante alinhar muito bem a expectativa do gestor da vaga com o nível que realmente é exigido para aquela posição. Senão haverá um retrabalho logo para quem estiver recrutando. O recrutamento também pode incluir a criação proativa de um pool de talentos ou um banco de talentos de candidatos que são potenciais para vagas que ainda nem foram abertas. Várias empresas fazem isso, principalmente se tiverem lacunas no processo de sucessão interna. Ou seja, se falta pessoas internamente com potencial para assumir posições-chave na organização, a criação de um banco de talentos externo, de forma proativa, é uma maneira de assegurar a continuidade do negócio. Caso uma pessoa em posição-chave saia e não haja sucessores identificados. Por que essa área de recrutamento e seleção é importante para a empresa? Porque essa área é a porta de entrada da empresa. Ela é a vitrine, ela ajuda a construir e promover a marca empregadora. Então, ela pode causar um impacto positivo ou negativo na experiência do candidato, que poderia se tornar colaborador futuramente. Outro ponto importante é que, se falhar nesse processo de recrutamento e seleção, você pode ter impactos em cascata em várias outras áreas de RH. E, claro, também na área em que teve essa contratação errada. Vou dar aqui alguns exemplos reais que eu já vi acontecer. Geralmente, em época de alto desemprego no país ou de crise em determinado setor da economia, há sempre uma quantidade grande de trabalhadores desempregados. Isso aumenta a quantidade de candidatos disponíveis que aceitam quase tudo para conseguir rapidamente um novo trabalho. E muitas vezes as empresas conseguem contratar bons profissionais em um nível mais sênior para funções em níveis menores. E com salários mais baixos, claro. Isso, num primeiro momento, parece bom, porque você colocou alguém com mais experiência em uma posição mais júnior e ainda reduziu custos de mão de obra para a empresa. No entanto, ao primeiro sinal de melhora no mercado, esse profissional vai procurar outra oportunidade. Seja para voltar ao nível de carreira que ele estava anteriormente, ou então para ter um melhor pacote de remuneração e benefícios. Isso impacta a área onde estava esse profissional, pois estava apostando nessa pessoa, investiu em treinamento, etc. E também impacta a área de recrutamento e seleção, que terá de fazer outro candidato ser contratado. Impacta também a área de DP, que terá que fazer os cálculos rescisórios dessa pessoa que está saindo. Depois terá que fazer o processo de admissão de uma nova pessoa. Impacta a área de treinamento, pois terá que preparar a logística de treinamento do substituto desse profissional que está saindo. E por aí vai. Impacta várias áreas. Mesmo acontece quando se contrata pessoas para a produção sem ter o perfil para essas vagas. Certamente haverá demissões e retrabalho no processo seletivo. Encontrar e selecionar as pessoas certas no momento certo é a chave para fazer certo da primeira vez e ter sucesso nesse processo de recrutamento e seleção. Eu dou aqui algumas dicas que podem fazer com que esse processo dê certo da primeira vez. E assim você pode evitar o retrabalho. Então, tenha clareza sobre o que é necessário para a posição que está em aberto. Analise a descrição de cargo e todos os requisitos desejáveis e obrigatórios. Alinhe a expectativa com o gestor requisitante e reúna com ele, formalize o que ele quer, mas não deixe de questionar sobre o nível de exigências que ele está pedindo versus o que realmente o cargo exige. Utilize também o máximo possível de fontes de busca de candidatos. Você pode utilizar os currículos que você
tem no arquivo, você pode utilizar o LinkedIn para procurar candidatos, você pode utilizar indicações que outras pessoas passam para você. Então, o importante é buscar várias fontes para ter candidatos, não só em quantidade significativa, mas com uma boa qualidade para preencher essa vaga em aberto. Aplique os testes e a quantidade de entrevistas necessárias para aquele nível de cargo. Não exagere no processo para que o tiro depois saia pela culatra. Ou seja, se vocês tiverem muita informação na mão e informações divergentes, porque você fez um processo de seleção muito grande, muito extenso, com várias etapas, às vezes fica difícil até de tomar a decisão sobre qual candidato escolher. E, por fim, contrate o serviço de uma consultoria especializada, se puder, e se tiver orçamento, entender que essa vaga é uma vaga especial e que necessita de uma ajuda mais profissional para poder achar esse tipo de candidato. O perfil de profissional que eu acho que se encaixa melhor dentro dessa área de recrutamento e seleção é um profissional que tem boa comunicação, aquele que é um promotor da empresa, que tem boa capacidade de negociação, influência para conversar tanto com o gestor da vaga quanto com o candidato escolhido. Aquela pessoa que conhece opções de testes e dinâmicas para recomendar e talvez aplicar nos processos seletivos. Aquele perfil que tem capacidade de análise comportamental para identificar os pontos positivos e de desenvolvimento dos candidatos. E, claro, pessoa que tem bom relacionamento interpessoal com os candidatos e com os gestores das vagas também. Agora vamos falar de mais um processo que, na verdade, são os processos que decorrem desse processo de recrutamento e seleção, que é a admissão e a integração. Geralmente, as empresas não têm uma área só para isso. Eles costumam estar atrelados aos RHs de cada localidade, onde contratarão algum colaborador e já fazem ali a admissão e integração. Ou, às vezes, o próprio departamento pessoal de determinada empresa, né, pode estar fazendo essa parte de admissão também. A admissão, então, inclui os processos necessários para estabelecer uma relação de trabalho com o novo colaborador. Isso inclui a inclusão dele nos sistemas de folha de pagamento, benefícios, também pode incluir a parte de assinatura de documentos, contratos, os termos que são exigidos para trabalhar naquela empresa e permitir que o novo funcionário comece a trabalhar de acordo com as exigências legais e as exigências da empresa também. Já o processo de integração é basicamente a ambientação do novo colaborador, a organização e a sua cultura, através de apresentação que fazem inicialmente sobre a empresa, alguns treinamentos, entrega de materiais, orientações iniciais sobre como funcionam as coisas na empresa, além de apresentar o novo colaborador ao seu cargo, aos seus colegas de trabalho e aos setores da empresa. Por que esses processos são importantes para a empresa? Porque eles podem reduzir a curva de aprendizado do colaborador para atingir o nível desejado de produtividade mais rápido. Os novos funcionários se sentem mais valorizados e engajados quando passam por um processo de admissão e integração bem feito. E o índice de retenção aumenta. Eu vejo que há dois tipos de perfis distintos para desempenhar essas funções. Mas é claro que pode ter uma pessoa que tenha todas essas características e ela reunir todas as competências para poder fazer esses dois processos. Então, para atividades de admissão, a pessoa deve ter atenção concentrada, ser mais analítica e ter habilidade de conferência. Para atividades de integração, a pessoa deve ter boa comunicação e desenvoltura para fazer a integração,
ser atenciosa, simpática, saber esclarecer ou direcionar as questões inesperadas e ter um bom relacionamento interpessoal de uma maneira geral. Agora, passando para a área de treinamento e desenvolvimento, eu posso dizer que essa é uma área que viabiliza atividades para aprimorar as habilidades, conhecimentos e competências de um colaborador, resultando em melhor desempenho no ambiente de trabalho. Quando falamos dessa área, não podemos só pensar em um modelo de aprendizagem, por exemplo, somente através de treinamento, mas sim podemos olhar para outras formas de desenvolver as pessoas, seja através de processos de coaching, de mentoria, aconselhamento, on the job, que seria aprender seguindo instruções e fazendo na prática, e outras formas de treinar as pessoas e desenvolver. Há empresas que enxergam essa área de forma muito estratégica, e realmente investem muito, criando, por exemplo, centros técnicos e universidades corporativas para apoiar a empresa a entregar sua visão e missão. O objetivo de treinamento e desenvolvimento, no fim das contas, é alinhar os objetivos e o desempenho dos funcionários com os da organização. E por que essa área é importante para a empresa? As empresas que têm programas anuais de treinamento e planos individuais de desenvolvimento melhoram seus resultados, aumentam a satisfação e o engajamento de seus colaboradores, reduzem a rotatividade, atraem novas contratações e diminuem o risco de não conformidade com normas mandatórias da empresa, com sistemas da qualidade, saúde e segurança do trabalho. Além do mais, os treinamentos e atividades de desenvolvimento são fundamentais para garantir que os profissionais preencham as lacunas de conhecimento, habilidades e atitudes, conseguindo, assim, desempenhar melhor seus cargos atuais e também desenvolver suas habilidades para funções futuras que ele possa ter potencial. O tipo de perfil que eu acho que melhor se encaixa dentro dessa área é aquele que tem boa comunicação, que sabe indicar atividades de desenvolvimento para suprir as lacunas de conhecimento, de habilidade e de atitude dos profissionais, aquela pessoa que conhece os modelos de aprendizagem que melhor se adaptam à empresa e às pessoas que serão treinadas e desenvolvidas, aqueles que sabem onde encontrar soluções de treinamento e desenvolvimento para cada situação, sejam soluções internas ou externas, aquelas pessoas que conseguem analisar se os programas de treinamento e desenvolvimento estão sendo efetivos ou não, e, claro, pessoas que tenham um bom relacionamento interpessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre a área de gestão de desempenho, onde o processo contínuo de melhoria de desempenho, que estabelece e acompanha as metas individuais e de equipe, que devem estar alinhadas, claro, né, com as metas do negócio, acontece. É nesse processo que a performance dos colaboradores é avaliada, visando o atingimento das metas e demonstrando as competências para auxiliar os gestores a fornecerem feedbacks regulares, transparentes e discussões de desenvolvimento, além de desenvolver o conhecimento, habilidades e competências para o cargo. Atualmente, várias empresas estão repensando esses processos e buscando fazer de forma mais contínua e informal possível. Inclusive, há aquelas que tomaram uma decisão mais radical de eliminar esse processo no formato anual tradicional, como muitos conhecem. Organizações mais ágeis fazem um ciclo de avaliação de objetivos em prazos mais curtos, com feedbacks mais contínuos e de forma rápida. Eu vejo que não tem certo ou errado nisso, porém, eu acredito que o processo de gestão de desempenho, pela minha experiência, ele, quando é bem conduzido pelo RH e é bem feito pelos gestores, eles alavancam a performance do negócio. E por que esse processo é tão importante para a empresa, então?
Como falei, né, uma gestão de desempenho eficaz, ela ajuda a empresa a aumentar a sua performance, destacando as necessidades de treinamento e desenvolvimento para que o colaborador identifique o que é necessário para melhorar na sua função e o que ele pode desenvolver mais os seus pontos fortes. Também acaba aumentando moral, engajamento e a retenção dos colaboradores, fortalecendo a meritocracia, incentivando quem poderá ser elegível a receber um aumento salarial, promoção ou transferência. Além disso, os gestores têm a oportunidade de conhecer também os objetivos de carreira de seus colaboradores. Um perfil que eu acho que melhor se encaixa para desempenhar essa função é aquele que tem desenvoltura para trabalhar com os líderes para estabelecer as metas e objetivos para os funcionários. Aquele que sabe orientar os gestores a dar feedbacks, aquele que dá orientação e treinamento aos envolvidos dentro desse processo de avaliação de desempenho, informando como deve ser feito, o cronograma de cada fase, etc. E tem que ser uma pessoa que tenha paciência para atender e eliminar as dúvidas dos funcionários relacionados ao sistema de avaliação de desempenho e também ao processo como um todo. Agora vamos entrar na área de remuneração e benefícios. Acho que é quase autoexplicativo o que essa área faz, mas dando uma visão geral, como estou falando das outras áreas, essa área conduz os processos referentes a salários, sejam eles fixos ou variáveis, aos benefícios e tudo aquilo que uma empresa oferece como uma recompensa para os funcionários em troca do seu trabalho. Se formos mais a fundo, percebemos que ela envolve estudos de mercado, análise de competitividade de mão de obra, gestão de salários e benefícios, criação e manutenção de tabelas de níveis e faixas salariais, avaliações dos cargos, etc. Ou seja, é muito mais complexo do que a maior parte das pessoas imagina. E por que ela é tão importante para a empresa? Porque também é uma área estratégica e que ela não deve ser vista somente como uma área que aumenta os custos de mão de obra através desses aumentos, enquadramentos e promoções que ela recomenda ou que realmente ela orienta alguns gestores a fazer. Remuneração e benefícios competitivos no mercado, alinhados com as habilidades e capacidades exigidas aos funcionários, elas são cruciais para apoiar os processos de recrutamento e seleção, de retenção e engajamento dos funcionários, fortalecimento da marca empregadora, estabelecimento de uma cultura de meritocracia e de justiça dentro da empresa. E isso certamente vai levar a empresa a ter melhores resultados. O perfil que eu acho que melhor se encaixa dentro dessa área é aquele que tem boa capacidade analítica, que é bom com números, matemática e até estatística, que sabe como e onde pesquisar o mercado, que tem um perfil mais técnico, que sabe guardar informações confidenciais, claro, tem muita atenção concentrada, sabe dizer não para muitas solicitações de aumento ou promoções sem merecimento, aquelas pessoas que entendem a complexidade e magnitude dos cargos, que sabem distinguir também se as demandas que estão vindo dos gestores, né, relacionadas à retenção, elas são devidas ou não, e também compreende as diretrizes de orçamento e o impacto dos ajustes de remuneração e benefícios dentro do negócio. Todas essas características eu vejo que são fundamentais para as pessoas que trabalham ou querem trabalhar nessa área. Agora, falando sobre a área de folha de pagamento, eu creio que essa também é uma das áreas mais conhecidas por todos dentro de recursos humanos. E apesar dela ser muito complexa, de ter muitos cálculos, conferências, regras, integração com sistemas, tanto internos como de ponto eletrônico, e até externos,
como o sistema do banco, onde os colaboradores recebem o seu salário, com o social, que alimenta os sistemas da Caixa, do INSS, Receita Federal e outros. E além dos relatórios e informações periódicas que essa área de folha tem que prover, não só para a RH, mas também para outros gestores e para a organização. E por que essa área é importante para a empresa? Muitos pensam que ela é uma área de pouca expressão em recursos humanos. Mas, na verdade, ela é uma área-chave, pois se houver problemas no pagamento de funcionários, certamente haverá impactos no engajamento. Você terá impactos no clima organizacional, na performance, e também terá impactos no negócio. Essa é uma área que evita custos e muita dor de cabeça para a empresa e também para os gestores de uma maneira geral. Se ela estiver rodando de forma efetiva, tudo vai tranquilo. Então, eu vejo que ela tem uma importância grande dentro dos recursos humanos. E o perfil que eu acho que melhor se encaixa dentro dessa área é uma pessoa que tenha boa capacidade analítica, é bom com números também, com matemática, que saiba regras do sistema, que tenha um perfil mais técnico, que seja muito focado e que tenha atenção concentrada, que sabe guardar informações confidenciais e que tem facilidade com sistemas informatizados de RH. Passando agora para a área de gestão de talentos, nós temos processos de identificação de talentos e planejamento de sucessão, que são processos para identificar e selecionar talentos em todos os níveis da organização, enxergando quem tem aspiração de crescimento acelerado, muita energia, habilidades necessárias e qualidades de liderança, existentes ou com potencial para desenvolver, para eventualmente preencher as funções-chave identificadas à medida que o negócio vai crescendo, que tem alguma mudança organizacional, ou que a empresa se desenvolve. O primeiro passo para esse processo é identificar as posições-chave da empresa que devem ter sucessores preparados no curto, médio e longo prazo para preenchê-las. Depois é feito o processo de identificação de talentos, jovens potenciais, alto potencial e top potencial, analisando quais seriam aqueles adequados para estarem nos planos de sucessão dos cargos-chave da companhia. Esses processos se conectam em seguida com o processo de treinamento e desenvolvimento, justamente para criar os PDIs, os planos de desenvolvimento individuais, e também os programas de desenvolvimento de talentos. Por que essa área é importante para a empresa? Porque esses processos de identificação de talentos e planejamento de sucessão, eles propiciam a continuidade do negócio. Além disso, eles aumentam o engajamento e a retenção dos colaboradores diferenciados, desafiando-os em projetos ou funções de maior impacto no negócio e melhorando a capacidade da empresa em cumprir as metas de longo prazo. O perfil que eu acho que melhor se encaixa nessa área é aquele que tem bom relacionamento e diálogo com os níveis mais altos de gestores, tem desenvoltura para treinar e orientar os gestores que participam desse processo, a como eles devem fazer essas análises, que tem conhecimento dos profissionais que podem ser identificados como potenciais e aqueles que serão sucessores dos cargos-chave. Tem que ser aquela pessoa que tem coragem para discutir opções de possíveis potenciais dos sucessores com os níveis de gestão que participam desse processo. E também tem que compreender as necessidades de sucessão do negócio e conseguir aconselhar os gestores sobre os planos de desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes dos talentos identificados. Falando sobre a área de relações trabalhistas e sindicais, podemos dizer que essa área cobre as dimensões legais, contratuais e práticas da relação empregado-empregador, assim como o relacionamento
entre a empresa e o sindicato que representa esses colaboradores. Ela cuida, então, de proteger a empresa de passivos trabalhistas e responde às reclamatórias e processos trabalhistas que são abertos contra a empresa, geralmente por ex-funcionários na Justiça do Trabalho. Nessa área também é definida a estratégia e execução de negociações e comunicações com o Sindicato dos Trabalhadores. Por que essa área é importante para a empresa? Quando a empresa respeita seus colaboradores, tem um bom relacionamento com eles, se segue a legislação, ela evita passivos e processos trabalhistas. Isso, lógico, que ajuda bastante a organização, porque se você tiver passivos e processos trabalhistas, isso vai gerar um desgaste na relação com os ex-empregados, impactando a marca empregadora e gerando também uma despesa grande com o pagamento das causas e dos advogados para defendê-lo. Outro ponto é que as boas realizações e as comunicações e toda a forma de contato e relacionamento com os funcionários se traduzem em maior satisfação e envolvimento dos mesmos, resultando no final em maior performance e entrega dos resultados do negócio. O perfil que eu acho que melhor se encaixa dentro dessa área é aquele que tem bom relacionamento e diálogo com as pessoas dentro e fora da organização, que tem desenvoltura para atuar muitas vezes como prepostos da empresa, representando em audiências trabalhistas, por exemplo. Aquelas pessoas que têm conhecimento da legislação trabalhista, das práticas organizacionais e dos profissionais que trabalham ou trabalharam nela. Então, são pessoas que têm histórico da empresa. Eu vejo que também as pessoas têm que pensar como empresa, ter senso de dono, para defendê-la até perante os ex-colegas de trabalho e os amigos. E claro que as pessoas, para trabalhar nessa área, têm que saber guardar informações confidenciais e ter boas competências de comunicação e negociação também. Falando agora sobre o processo de engajamento e retenção dos funcionários, eu penso que o engajamento é algo bem maior do que só comprometimento com a empresa e com o trabalho. Pois eu já vi muitas pessoas comprometidas em não faltar, não atrasar, não cometer nenhum ato de indisciplina, trabalhando duro durante seu expediente, mas que não participava de nada na empresa. Nenhum evento, nenhuma campanha, nenhum programa. Por outro lado, eu vi também pessoas que, além de serem comprometidas com suas responsabilidades e com seu trabalho, ainda participavam como voluntários em determinados eventos da empresa. Levavam donativos nas campanhas de doação, davam ideias no programa de sugestão e participavam ativamente dos treinamentos. Analisando esses dois exemplos, eu considero que o primeiro refere-se a pessoas comprometidas. Já o segundo, realmente, são pessoas engajadas. O engajamento, então, ele é uma conexão mental e emocional mais forte que o funcionário sente em relação ao seu local de trabalho e, consequentemente, aumenta a sua disposição e capacidade de contribuir para o sucesso da empresa. Falando sobre a retenção de funcionários, e sei que tem muita gente que não gosta muito dessa palavra, dessa nomenclatura, retenção. Mas como o próprio nome diz, ela se refere à capacidade da organização de reter seus funcionários e reduzir a rotatividade. Então, é o resultado dos esforços que visam atender às expectativas dos funcionários em relação à remuneração e benefícios, à satisfação no trabalho, a desenvolvimento profissional, capacitação, clima organizacional, etc. Por que esses processos são importantes para a empresa? De acordo com uma pesquisa do Instituto Gallup, de 2020, colaboradores engajados vendem 18% mais e são 14% mais produtivos que os não engajados. E, por consequência,
As empresas que têm alto níveis de engajamento são, em média, 23% mais lucrativas, além de atraírem os melhores talentos e reterem os atuais. A retenção de colaboradores é muito importante para o sucesso da organização, uma vez que ela está interrelacionada com o desempenho e a produtividade do trabalho. A alta rotatividade de funcionários resulta em custos adicionais, sejam eles no recrutamento de seleção, no treinamento, na perda de produtividade e preocupações com a qualidade do trabalho, devido à curva de aprendizado desses novos colaboradores que estarão substituindo aqueles que saem. O perfil que eu acho que melhor se encaixa dentro dessa área para realizar esses processos são aqueles que têm boa comunicação, que sabem de encontrar soluções de monitoramento de clima organizacional e programas que promovam o engajamento dos colaboradores, aqueles que conseguem analisar o nível de satisfação dos colaboradores e fazer conexões com outros indicadores de desempenho organizacional, que têm bom relacionamento interpessoal e que sabem implementar e apoiar os esforços de engajamento dos funcionários da empresa, fazendo pesquisas, iniciativas de comunicação, etc. Por fim, vamos falar agora do processo de desligamento de funcionários, que é um processo formalizado, né, para desligar um colaborador da organização quando o seu contrato termina, seja esse término de uma maneira voluntária ou involuntária. O processo de saída de um colaborador deve garantir o mínimo de interrupção na área onde ele atuava, podendo ainda ser uma oportunidade de coletar informações sobre a experiência do funcionário na empresa, para que isso ajude a promover melhorias no ambiente de trabalho. Eu aprendi ao longo da minha carreira que a decisão de um ex-funcionário em mover uma ação trabalhista contra a empresa se dá muitas vezes a partir da maneira como ele foi tratado no processo de desligamento. Já vi profissionais exemplares, super engajados durante todo o período de trabalho, que foram maltratados ou tratados com descaso no momento da demissão, e isso fizeram com que eles ficassem muito descontentes, ficaram muito revoltados, principalmente se o gestor deles fez alguma coisa em que os deixaram muito chateados. E a partir disso, eles decidiram desenterrar vários problemas e situações da relação que eles tinham na área onde eles trabalhavam e com os gestores deles, para usar isso em um processo, em uma ação trabalhista contra a empresa. Então, por que esse processo ele é importante para a empresa? O processo de desligamento bem sucedido, ele garante a boa reputação da empresa como marca empregadora. Ele também reduz o risco trabalhista e futuros custos para a organização. O perfil que eu acho que melhor se encaixa para executar esse processo é aquele das pessoas que são mais calmas, que sabem ouvir, que têm empatia, que sabem interromper até, mas com respeito, o ex-funcionário, caso as emoções no momento da demissão estejam saindo do controle, e aquelas pessoas que têm, é claro, um bom relacionamento interpessoal. Eu acredito que você percebeu a importância desses processos e o quão estratégico as áreas de RH podem ser em suas empresas. Nem preciso dizer que todas as sub-áreas e processos devem definir, monitorar e analisar também controles e indicadores internos. Isso é algo que realmente deve acontecer com uma forma de gestão, né, de cada área, de cada processo dentro de recursos humanos, assim como acontece em outras áreas da organização.
Mas eu sei também que haverá profissionais de RH que trabalham em empresas pequenas ou que trabalham em RHs menos estruturados e que talvez agora vão estar pensando, mas a minha empresa não tem essas áreas, não tem esses processos. Eu faço tudo praticamente sozinho, faço um pouco de cada coisa. Não dá para posicionar o RH onde eu trabalho dessa forma e nem implementar processos que nós não temos atualmente. Isso realmente pode acontecer. As configurações, a importância, a estrutura de RH vão seguramente mudar de uma empresa para outra. Mas aqui vai uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma provocação para você neste momento. Há 3 alternativas para você seguir após ouvir todo esse conteúdo. A primeira é você ignorar tudo o que eu falei até agora e não fazer nada. Deixa tudo como está, sem mudanças e, claro, limitando o seu desenvolvimento e crescimento. A segunda alternativa é você poder desenhar e tentar implementar algum desses processos, caso não tenha na sua empresa. Que pode dar certo e você ser reconhecido por isso, ou, se não deixarem você implementar, você pelo menos aprendeu algo e tentou. E, em últimos casos, você pode procurar uma empresa onde exista e valoriza mais esses processos que eu mencionei nesse vídeo. Assim, você pode desenvolver melhor sua carreira. Não se esqueça de avaliar se seu perfil está aderente com a área ou processo onde atua. Talvez você possa se encaixar melhor em uma outra função onde ainda não atuou. De qualquer forma, só depende de você para trilhar sua carreira. Quanto mais preparo, quanto mais conhecimento e consciência você tiver sobre o que leva as pessoas ao sucesso na área de RH, mais rápido você vai chegar lá. Se gostou desse vídeo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber conteúdo relevante para te ajudar a crescer cada vez mais na carreira de recursos humanos. Forte abraço.